Feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Obrigado, Ricardo, boa tarde. E tu vislumbras, assim no horizonte, a silhueta de Pedro Passos Coelho, é isso? Sim, se calhar não é um horizonte tão distante quanto isso. E já que estamos a falar de Pedro Passos Coelho, acho que é melhor avisar as pessoas, quem está a ouvir, que ele não fez uma declaração pública hoje, não é por causa disso que estamos a falar dele, ou que eu estou a falar dele, e nos últimos dias também, já não falo há umas semanas, até que me lembro. Mas se ele tivesse dito alguma coisa, acontecia aquilo que costuma acontecer, parecia meio mundo a discutir se ele está ou não está interessado em voltar à política ativa, ou à chamada política ativa. Como ele nunca confirma nem desmente cabalmente, cada comentador depois acaba por ter uma opinião diferente sobre o assunto, e o único ponto em que a esmagadora maioria dos comentadores, talvez não todos, mas uma maioria muito significativa deles, parece estar de acordo é na impossibilidade do Pedro Passos Coelho regressar à política por falta de um caminho. Praticamente toda a gente acha que se ele quiser voltar não terá uma via aberta através da qual possa fazê-lo, pelo menos do que se perspectiva. E eu que, à semelhança dos demais comentadores, também não faço ideia se o Pedro Passos Coelho pondera ou não pondera regressar à política, eu discordo da maioria deles nesta questão do caminho para o regresso, que de facto hoje não existe, não se está a ver, não existe, não está à vista. Mas está a ser construído, ou pode vir a ser construído, e pode até nem demorar tanto quanto isso. E não é assim muito difícil perceber que caminho possa ser esse. E hoje só hoje até, não vale a pena recuar dia nenhum, houve duas notícias que demonstram que a coisa se pode estar a compor na perspectiva de um eventual regresso de Pedro Passos Coelho, claro. Uma das notícias vocês agora estavam a falar da rejeição e já se falou bastante da rejeição da dita reforma laboral proposta pelo Governo. A outra é mais uma sondagem que dá o PS à frente e a AD abaixo do Chega. Vamos por partes, eu não vou estender agora, obviamente, sobre a rejeição da reforma laboral, que não é reforma propriamente dita, o nome é abusivo, parece-me. Acho que são umas ligeiríssimas alterações que, se tivessem sido aprovadas, fariam com que a nossa legislação do trabalho fosse um bocadinho de nada menos esclerosada, e ainda assim continuaria a ser uma das mais rígidas e mais punitivas da Europa em matéria de produtividade, por exemplo, produtividade, mas não só. Mas é isso que conta, feitas as contas. Mas acho que nem é preciso acrescentar que a votação de hoje deixou claro que o Chega pretende erguer-se como um novo representante dos famosos direitos dos trabalhadores, que o PS mantém-se completamente sedimentado como o partido dos pensionistas, e o PSD, que ninguém pode acusar de reformismo, coitado, mas governa realmente e vai continuar a governar enquanto lá estiver realmente em minoria. E para como isto prende-se com a tal segunda notícia de hoje, a da sondagem que põe a AD em terceiro lugar, e que não é uma sondagem única, é somada a outras sondagens dos últimos meses, vem na mesma linha, e sugere-se acreditar nessas sondagens que a estratégia do Dr. Montenegro em ser uma espécie de Dr. Costa menos permeável a entusiasmos leninistas, não está a ser propriamente um sucesso. Mesmo com o secretário-geral, de que uma boa parte dos portugueses nem sequer sabe o nome, acho que não vi uma sondagem neste sentido, mas acho que é o que acontece com o Dr. Carneiro, o Dr. José Luís Carneiro. Mesmo assim, acho que o PS tem vindo a liderar os estudos de opinião, e acho que isso, se não prova, pelo menos dá indícios fortes que entre o original partido da estagnação e a cópia, uma quantidade suficiente de eleitores prefere o original. E quanto ao Chega, recolhe a simpatia de todos quantos rejeitam o sistema, ainda que, muitas vezes, como hoje, por exemplo, o Chega vote sem qualquer hesitação a favor do sistema. Mas a ideia que o Chega quer passar, essa ideia tem funcionado e tem continuado a funcionar. E resulta disto tudo e da ânsia do PS em voltar a ocupar o governo e do Chega em consolidar o seu peso, que não deveremos estar muito tempo sem novas eleições, e que nessas eleições há uma forte possibilidade de o PSD, o AD, sair do poder, e que uma liderança que perde o poder perde depressa o respeito das bases que agora juram, e não com muita convicção, mas juram eterna fidelidade, e que, portanto, a carreira política do Dr. Montenegro é bem capaz de estar por um fio, e o PSD ou entra numa crise que leva o partido a esvair-se aos poucos, ou obriga o partido a chamar
por um eventual salvador, que pode muito bem ser Pedro Passos Coelho, e Pedro Passos Coelho, nesse momento, a chegar a essa ocasião, pode ou não atender à chamada. São muitas as dúvidas, mas nenhuma é demasiado improvável, não é nada impossível que este cenário se desenhe. Aliás, neste momento, acho que mais provável haver esta sucessão de acontecimentos do que qualquer outra coisa. E seria curioso assistir, só mesmo para terminar, Ricardo, seria curioso assistir ao regresso, talvez em glória, do único político que tem demonstrado vontade de implementar reformas a sério, num país e num sistema e num eleitorado que, em larga medida, parecem, ou dão a entender que abominam reformas. Vamos ver, mas quer dizer, já aconteceram coisas mais estranhas no mundo e na política nacional ainda mais estranhas do que acontecem no mundo. Obrigado, Alberto, e bom fim de semana. Igualmente, Ricardo. Um abraço.